pessoal, sejam bem-vindos a mais um capítulo do Sixcast, o podcast da Six Capital que fala sobre investimentos, mercado de capitais, segmento imobiliário. Então sejam bem-vindos, obrigado pela participação de vocês. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Antônio Carlos Castrucci, né, um dos sócios fundadores do Banco Paulista. Até vai faltar aqui para falar, Castrucci presidiu o Digibanco, Banco Bandeirantes, Banco Luso Brasileiro, engenheiro, se formou em Direito aqui com 80 anos de idade, então acho que a gente tem um pouquinho até do lado pessoal, do lado profissional para contar. Então, obrigado, Castrucci. Imagine, eu que agradeço, é um prazer estar com você, sabe que eu gosto muito de você, né, Pô, obrigado. Faz tempo, né? Obrigado, Castrucci. Então, assim, acho que a primeira dúvida que eu queria trazer aqui, contar um pouquinho da sua história, Castrucci. Eu, quando era pequeno, falava de inflação, dinheiro, acho que todo mundo pensa, pô, quero ser dono de banco, né? E você foi dono de banco, né? Fui sócio. Como que começou isso? Começou... Porque a gente imagina hoje em dia, para começar um banco já tem que ser gigante. Dá para começar pequeno? Como foi a sua história? É uma pergunta longa, uma resposta longa. Assim, primeiro de tudo, assim, eu não quis ter banco para ter banco. Uhum. Eu quis ter banco por desafio. Então, é assim, eu sou engenheiro e o meu sonho quando estudando engenharia era realmente a engenharia mecânica de projeto. Minha intenção era ser um engenheiro de uma fábrica automobilística. Um parênteses, né? Castrucci é apaixonado por motor. Sou apaixonado por motor, carro antigo, moto, marca, que avião você quiser. não, né, Castrucci? Avião não, porque eu enjoo um pouco, mas assim já tentei. Mas então... Então, assim, eu comecei como engenheiro e queria ser engenheiro realmente de fato, aquele de prancheta, de projeto, mas já na engenharia, eu fiz escola politécnica, já no terceiro ano eu tinha que fazer um estágio. Eu fiz estágio na indústria automobilística, na Willys Overland do Brasil, que fabricava o Jeep Willys, aquela Rural. Que época é isso? E aí eu fiquei bastante frustrado, porque eu vi que realmente como engenheiro, naquela época, eu não ia fazer grandes projetos. Eu ia mais fazer adaptação, um parafuso, um processo, um suporte. E aí eu falei, bom, eu não é bem o que eu quero. E aí na Poli, no terceiro ano, você podia optar por engenharia de produção ou engenharia mecânica de projeto. Eu optei por engenharia de produção. Uhum. E aí segui pelo caminho de produção, me formei, tudo bem. Mas meu primeiro emprego, eu procurava não, porque na época você era procurado em casa, você se formava numa escola boa, o pessoal te ligava. Mas eu queria muito, muito parte de fábrica. Apesar de ter feito produção, eu queria ir para a fábrica. E não foi bem o que aconteceu, eu acabei entrando numa área de suporte de venda, era um assistente técnico, numa indústria que fornecia para a indústria automobilística. Então eu já cheguei perto de onde eu queria. Era uma empresa americana, Carborundo, que fabricava rebolo. Rebolo é que faz que esmerilha, né? Que usina, etc. É claro que a gente conhece o rebolo pequenininho do afiador de faca, mas é muito mais complexo do que isso tudo. Mas assim, então eu fiquei meio ligado à venda, não gostei muito do ritmo, achava o ritmo um pouco folgado demais. De vendas? De vendas, era ligado à venda, mas eu saía com os vendedores, sempre parava para almoçar, às vezes convidava para vamos matar e vamos para o cinema, e aquilo lá não mexia muito comigo. Passaram-se uns 8, 9 meses, e eu meio um pouco frustrado de novo, com isso, querendo ir para a indústria. E nesse meio tempo aconteceu uma coisa interessante, que eu gostava muito de carro, gosto ainda, gostava bastante de corrida, e aí eu junto com o vendedor lá da Carborundo, participamos de umas 2 provas com o carro dele. Bom, tudo bem, mas aí a coisa foi, eu achando que eu estava realmente, você imagina, ser recém-formado, cheio de sonhos, não dá para você ser folgado, né? É uma coisa Está na hora assim, de botar a mão na massa, né? né? Então, aí o que aconteceu? Apareceu um convite para trabalhar numa empresa de ônibus, fabricante de ônibus. Falei, bom, dentro do que eu queria, não dentro da engenharia que eu escolhi, mas dentro do que eu queria, era o que era. E aí fui à empresa, conversei com o presidente da empresa, aliás, com o vice-presidente, que ficava aqui em São Paulo, no 9 de julho,
é onde eu Uhum. ficava sediado. Falei, olha, estou querendo sair, porque afinal de contas eu peço desculpa, adorei o emprego, a empresa, é tudo ótimo, não tinha uma queixa, mas eu queria um pouco mais mão na massa, mais fábrica, etc. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou te fazer duas propostas. A primeira é o seguinte, a próxima corrida a Carbono no patrocínio. Pô, Bom, aí já me convenceu, né? E a segunda é o seguinte, você vai para a fábrica. Você vai trabalhar na fábrica. Aí eu fui para você a fábrica, continuou, então. entendeu? Aí eu participei da corrida e fui para a fábrica. Mas também assim, aí eu creio, na realidade, que a vida de fábrica não é fácil, é uma vida, não como fábrica em si, não como trabalho, mas ela é monótona, quer dizer, aquela hora do Processo. almoço, aquele fim de tarde é um pouco triste, né? Bom, e aí estava lá muito bem, etc. E aí eu fui esse amigo meu da Carborungo, a esposa dele era assessora, secretária de uma empresa de consultoria que na época era exceção, né? Consultoria era uma Não coisa existia. em pequena escala, consultoria de organização. E aí precisava de um engenheiro para trabalhar lá, e você está em consultoria. E aí eu fui para a entrevista e gostei pra caramba, porque realmente eu ia aplicar o ramo que eu tinha me especializado, engenharia de produção, né? E Sim. que era, então, consultoria empresarial em qualquer ramo, desde Qualquer você tipo de fazer empresa. implantação de sistema de custo, planejamento da produção, ali é tudo. E aí eu me entusiasmei e fui. Aí eu saí da Carborundo e fui trabalhar em consultoria, Sim. né? Gostei muito, trabalhei muito, estudei muito, é impressionante. Enfim, Voltou. eu me realizei muito, me realizei muito. Foram mais ou menos 5 anos nesse patamar. Mas aí eu me frustrei. Eu acho que a vida da gente, a gente faz uma coisa, depois na hora fala assim, bom, acho que agora está na hora de mudar. Então o que acontece? Eu fiz assim de comparação. O trabalho de consultoria é como o engenheiro que projeta o carro de corrida, mas quem toca o carro é o piloto. E se o piloto não é bom, todo o teu projeto não Não adianta. valeu nada. Ninguém vai ver. Então, então assim, eu fiquei um pouco com a sensação que consultor, eu precisava de execução, eu não precisava, o meu negócio não era ser consultor. Não tem problema. Tinha uma amiga minha que tinha uma empresa de seleção, mas eu nem conhecia o que ela fazia. E a gente conversava muito, e um dia eu falei para ela essa minha versão, né? Olha, eu queria ser piloto, eu não quero mais Seu ser projetista. projetista. Aí ficou na conversa e tal, tudo bem. E um belo dia ela me liga e fala assim, olha, Castrucci, tem uma oportunidade muito boa para você ser executivo. Eu falei, mas aonde é? No Mapping. O Mapping, na época, era o que havia de loja de varejo, era o número 1 do Brasil. E aí eu falei assim, tudo bem, eu vou lá, vamos Vamos entrevistar, ouvir. vamos ouvir. Fui lá, esse tal que me entrevistou foi o vice-presidente, e ele conversou comigo, falou sobre o Mapping, eu falei sobre o que eu fazia. Mas, assim, na verdade não era executivo, era na área de sistemas do mapping. Daí Tem eu todo- liguei para esse vice-presidente e falei assim, olha, eu vou pedir milhões de desculpas, mas eu não vou aceitar, né? Aí, tudo bem, o cara ficou meio chateado, eu percebi. É, Você negar um emprego do mapping é um é, louco. é. Aí ficou meio chateado, acabou, parou. Passaram uns 2 dias, ele me liga. Pois não, né, falando, tudo bem, Setão. Você se incomoda de voltar aqui para conversar com o dono do mapping? Falei, não, eu não vou Quem deixar sou de eu, né? conversar. Quem eu sou eu de não ir, né? Fui lá, fui lá o presidente do MAP, que era o dono. Ah, acho que esse nome a gente pode falar, que é o Alberto Alves, foi um grande executivo, né? Uhum. Que Que tinha ano que assim, era isso, mais ou menos, eu estou Castrucci? falando de, nossa, eu estou falando de 68, 69, Aham. 69. E aí eu fui conversar com o Dr. Alberto Alves. Ele não era um cara com uma escolaridade alta, mas era um cara de uma intuição comercial, uma coisa fora de série. Porque o MAP era um sucesso graças a Absoluto. isso, tá certo? Bom, que o MAP não era uma firma inglesa, estava indo mal, e ele comprou a firma inglesa, mudou completamente o perfil, deixou de ser o Uhum. cliente extrato maior para ser o extrato Mas mediano para varejo baixo. mesmo. Então, fui conversar com ele. Aí ele virou para mim e falou assim:
Você, eu sei que você negou uma oferta que nós fizemos, então eu queria entender por quê, eu expliquei por quê. Ele falou assim, bom, então tá bom, então eu vou, eu vou abrir aqui uma vaga para você como gerente financeiro, gerente controller, na minha financiadora MAP em São Paulo. Eu falei, pô, mas doutor Alberto, eu não conheço nada disso aí. Eu não conheço nada disso aí. A única coisa que eu sei é que de vez em quando eu compro letra de câmbio do Banco Safra, que era quem vendia letra de Sim. câmbio, para fazer a minha poupança, mas nada mais que isso. Não tem problema, você. Você aprende. Eu confio em você, você pode vir. E eu fui, tá certo? Eu fui, entrei num negócio que eu não conhecia, aí com uma responsabilidade enorme, né? Eu falei, pô, eu tenho que. O cara confiou em mim, né? O dono do MAP confiou em mim e eu venho aqui, né? E aí, claro, me aprofundei. Aliás, eu tenho sempre eu sempre na minha vida profissional, eu acho assim, eu vou fazer um parênteses. Não tem planejamento na vida profissional, eu não acredito que tem. Não dá para fazer. Eu acho que assim, a minha vida Isso. profissional foi sempre assim, com muita dedicação e o máximo de especialização possível. Se eu estou num ramo, eu quero ser o melhor do ramo. Eu quero entender mais do que quem entende muito, Sim. né? E então foi esse mote que me colocou lá. Eu fui, aprendi pra caramba, estudei muito e, enfim, pesquisei muito. Mas aí, dentro dessa obrigação moral que eu sentia de ser o bom da história, o que acontece? Apareceu um curso na Fundação Getúlio Vargas, um curso de especialização em mercado de capitais. Aí eu fui lá indagar qual era o curso, era um curso interessante, que eram 3 fases, uma fase Brasil, com professores brasileiros, outra fase Brasil com alguns professores que vinham de lá, dos Estados Unidos, e uma fase lá. E Uhum. era um concurso, era GV com convênio com a Universidade de Nova York e a USAID, né, que era uma agência de auxílio ao desenvolvimento aos países em Sim. desenvolvimento. Bom, eu vou encurtar. Eu fiz o curso, eu pedi autorização, porque eu chegava todo dia mais tarde, Uhum. de manhã cedo ainda, chegava às 10h30 no MAP, e me formei, pô, e sem querer peguei segundo lugar. Não é que eu quis pegar algum lugar, aconteceu. Peguei segundo lugar. E a primeira colocada foi uma mulher esposa do presidente do Banco Crefsul, que na época era um expoente como banco de investimento. Uhum. E ela não pôde ir. E, bom, resumo da história. Eu falei, olha, eu também acho que eu não vou, era casado, 2 filhas pequenas. Duro, né? Não era um. Não estava Não sobrando. tinha patrimônio nenhum, né? Sustentava. Aí essa senhora chamada Fanny Levi, A primeira colocada. foi a primeira a colocar, eu falei, pô, eu não vou, mas eu sou casado, eu sou diretora do banco aqui, o meu marido é presidente, eu não vou porque não tem porquê. Mas você não ir, aí você está jogando a sorte fora. Falei, pô, mas sabe, eu casado, eu tenho emprego, eu tenho não sei o quê. Bom, ficou aquela mensagem. E aí o coordenador do curso me ligou. Falou assim, ô Castrucci, você não vai? Ué, não entendo você não ir, você tá. Bom, resumo da história, eu me convenci aí. E aí fui conversar com o vice-presidente do MAP, que era o que tinha me admitido. Ele falou assim, olha, eu não respondeu. Ele não respondeu. Eu falei, tá bom. É. Aí eu falei, volto mais tarde. Aí foi chegando a data de ir embora e nada. Aí eu fui lá e eu falei, olha, fulano, eu já tinha conversado com o senhor, lembra-se, tal, voltei Chegou para o dia trás. da Lembra, eu viagem. pedi licença, lembra que eu precisava me aprimorar, isso e tal. Uhum. Ah, então, pô, e agora chegou esse negócio. São mais ou menos 4 meses lá fora, eu já estou aqui com quase 3 anos, Uhum. tenho pelo menos 2 meses de férias para tirar. O senhor me dá um mês não remunerado, eu mato um pouquinho na ida, venho um pouquinho antes, vou um pouquinho atrás e volto um pouquinho mais tarde, então em 3 meses eu vou e volto. Então eu queria essa licença, tá certo? São 2 férias. Aí ele falou assim, olha, você não interessa para a organização, você. Aí é o brilho do latino, né?
Eu- Era uma época que era diferente as coisas de hoje, como também. mas é um bril que o cara fala para você, não vou, porque você não vai, porque não interessa para a companhia, né? E eu, né? Será que não pode interessar para mas para mim pode interessar. Aí o sanguinho latino, né? Neto de italiano, falei assim, olha, com todo o respeito, você sabe quanto eu gosto do senhor, quanto eu gosto do MAP. Mas eu agora, então, a minha decisão é a seguinte, eu só dizendo que eu vou. Eu estava querendo ir como emprego no MAP. Continuando. Eu vou sem emprego no MAP, eu estou pedindo o meu afastamento e tal. Então, isso deu alguma fumaça lá dentro, não vou nem entrar no mérito. Mas, enfim, eu fui, tá certo? Eu fui, né? Você imagina o que é você ir duro, né? Com família aqui. Eu tinha 2 carrinhos, vendi um, né? Para pagar. Ah, meu pai, um sujeito formidável, mandava $300 por mês para mim, que eu achava assim que era injusto eu receber. Enfim, tive uma bolsa lá, sei lá. Bom, na época eu falei o seguinte, eu acho que eu juntei $1.500 e fui, fora a passagem, tudo eu ganhei. Com $1.500 eu pagava um flat junto com mais 3 amigos e tal, fazia um gráfico, pus $1.500 num gráfico, número de dias, e Tinha aí que ia durar. acumulando a despesa. Quando subia da reta, eu cortava alguma coisa, né? Deu certo. Comia sanduíche, enfim, foi. E assim foi, mas deu muito bem. Deu muito bem. Bom, a história é que eu voltei, né? E aí você volta desempregado. Sim. Bom, aí essa senhora, né, a Fanny, me ofereceu, falou, olha, o Alberto Alves quer conversar com você, Era o então, presidente. quero o presidente. Então surgiu uma hipótese no banco de investimento. Pô, depois que você estuda pra caramba o mercado de capitais, o que você quer mesmo é banco de investimento. Você não quer É outra o coisa. máximo, Hoje você né? não tinha gestora, não tinha administrador, banco de investimento que fazia tudo. Aí me convidou lá e tal, mas a entrevista, aquele negócio todo, e o tempo passando, e eu sem dinheiro, né? O dinheiro acabou. Pô. Com Ainda filho, mais ainda é o esposa. seguinte, né? Ainda os $300 que meu pai mandou, eu achei por bril, devolvi para ele, né? Achei que eu não tinha aqui. Era um absurdo, formado, ele me sustentou a vida inteira. Meu pai era um cara da tese seguinte: enquanto você estudar, você não precisa trabalhar, porque o trabalho, o estudo é o trabalho. Sim. Então, nada, não se preocupe. Então, quer dizer, o cara que viveu às custas do pai, casado, né, com 2 filhas, né? Então é Sim. feio, né? Bom, mas é isso da história. Então, lá começou a demorar. Aí um dos colegas meus do curso aqui no Brasil, que não tinha ido, que não tinha tido classificação, ligou para mim e falou, olha, Castrucci, tem aqui, o pessoal aqui está precisando de você. E era Porto Seguro. Hoje você fala em Uhum. Porto Seguro, é a companhia de seguro. Mas a Porto Seguro, na verdade, era um grupo que tinha uma financeira e a companhia de seguro e armazéns gerais, Bandeirantes, que existe até hoje. Sim. Bom, eu precisava de dinheiro, fui para lá, entrei direto, tá certo? Nem pensou. Bom, e aí acontece as coisas que eu digo, a gente na vida, a projeção do seu trabalho, do seu futuro profissional é uma coisa, não dá. Os eventos são muito mais fortes do que tudo que você planeja. Bom, aí o que aconteceu? Na época do ministro da Fazenda, Delfim Neto, o Delfim Neto queria prestigiar a constituição de bancos de investimento, estava apavorado com a quantidade de financiadoras que estavam indo mal, Uhum. então ele criou o seguinte negócio: 5 financiadoras, que na época era carta patente, né? Você pagava por isso, não Sim, era? sim. Você tinha o direito de entrar como é hoje. Hoje você quer ter um banco, você vai lá, se tiver todas as condições, o banco vai dar o banco. Na época não, você comprava o direito. E era muito caro, ou não? Caríssimo, caríssimo. Um banco de investimento era $15 milhões a carta patente, ou coisa 30, né? Mas que é. E ele queria. Então o que ele fez? Falou assim: cada 5 financiadoras, um banco de investimento. Aí o que acontece? Aí acontece que o Banco Bandeirantes, que tinha sido dono do Banco Real, junto com a Luiz Faria, então estamos falando agora de Gilberto Faria e Luiz Faria, que se separaram e o Gilberto Faria ficou com o Banco Bandeirantes. Né? Uhum. E começou a montar o conglomerado. Ele tinha o banco, ele tinha a financeira, ele tinha uma seguradora, chamava Inconfidência, mas ele não tinha o banco de investimento. Então ele foi ao Banco Central, falou, Banco Central, tudo bem, você põe o dinheiro correspondente a uma carta patente de uma financeira,
arruma mais 4 financeiras, funde tudo, eu te dou o banco de investimento. E foi assim que nasceu o Banco de Investimento. E eu, que era de uma das financeiras, trabalhei na montagem e estruturação desse banco de investimento. E aí, claro, me levaram junto. Sim. É isso. Então foi aí que eu entrei na área de bancos. Tá certo? legal. Então, a minha primeira área de banco foi o Banco Bandeira de Investimento, foi resultado de uma fusão. Lá eu fiz uma carreira bastante interessante, enfim, assim, o que eu tinha aprendido em Nova York, na Universidade de Nova York, no curso, pesou muito, quer dizer, o que eu aprendi naquela época, você sabe, pô, nós já tivemos negócios juntos, que eu falava assim, olha, para mim não tem novidade, o que vale é o princípio. É ou não é? Eu matava as coisas sem saber a legislação de hoje. Então não pode ser. Não Sim, pode não ser, faz deve ser sentido. assim, assim. Então, quer dizer, aquela base foi muito forte e ficou. Aí foi aí o Banco de Investimento, o Banco Bandeirantes de Investimento. Eu fiz uma carreira grande lá dentro. Fui reconhecido no decorrer do tempo. Eu não vou contar muito do banco, mas eu acabei virando diretor-geral do grupo inteiro. Do grupo inteiro. Banco Isso equivale a um Comercial, Banco de presidente ou Investimento, não? Financeiro. O presidente não, que o presidente era o acionista Tá controlador. bom. O presidente era o Gilberto Faria. Na estrutura embaixo dele era diretor-geral com tudo que vinha. Bom, eu entrei num momento ruim do banco, eu consertei, e aí o que aconteceu? A minha ex-mulher tinha uma turma dela, de amigas, e uma das amigas dela era a esposa do Matias Maquilini. Para vocês que são jovens, Matias Maquilini não representa nada, mas na época ele era um aço. Quer dizer, era um cara que saiu do zero e tinha uma empresa chamada Sharp, que era a primeira empresa do mercado em fabricação de televisão. Tinha uma empresa chamada CID, que era fora o Itaú, era a única empresa que fabricava terminal bancário. Enfim, era um conglomerado forte, enorme. Sim. Forte aparentemente, mas enorme. E aí, pela primeira vez na vida, eu ouvi um pouco a minha mulher. Eu acho que profissionalmente, a gente não deve envolver a mulher, eu acho. Não deve envolver família, não deve envolver ninguém. Eu vou contar uma simples coisa: você tem desgostos e gostos, tá certo? O desgosto, se você envolve a família, você conta. E aquele desgosto a família registra. Ela não registra tudo de bom que aconteceu. Sim. Então, você acaba tendo uma pessoa que não gosta muito de onde você está. E aí o que acontece? A minha esposa a ex-esposa chegou um dia e falou: olha, eu conhecia já a Carmen por causa do relacionamento dela. Sim. O Matias eu conhecia, por conhecer. E aí houve um jantar na casa do Matias. Eu fui convidado, claro, fomos lá. Mas eu não sabia que já tinha algum preparo aí atrás das mulheres. E aí veio o convite de eu ir para ser presidente do banco, da Sharp, era o Digibanco. E seria também vice-presidente do conselho de administração da Sharp. Era um senhor convite, certo? A Sharp não era um... Bom, aí também eu já nessa altura já estava com 15 anos de Banco Bandeirantes, assim, chega uma hora que acho que você quer um pouco de desafio, né? Renovar. E muito mais do que uma outra coisa, eu nunca discuti, eu nunca comparei salário para tomar uma decisão. As minhas decisões eram em função, tem mais coisa para aprender, tem mais coisa para fazer, né? Sim. Eu posso voar mais, né? E eu Mas você achei tinha que essa ganância, Castrucci? Eu quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, quero ficar Inclusive, bilionário. eu vou contar um segredo. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, vou contar um segredo para você. Opa, exclusivo, Eu tinha vergonha de ganhar dinheiro. Oxe. E até hoje, se o dinheiro vier fácil e algum ganho, fácil, trabalhado, não fácil, ilegal, porque ilegal não passa na minha cabeça, nunca passou. Eu fico meio preocupado, meio assim. Então, eu nunca fui buscar o dinheiro. Eu ia buscar... Eu queria ser um cara bom. Eu ia dizer, você é banqueiro, você tem que ser bom. Você quer ser, sei lá, mecânico, você tem que ser bom. É isso que eu procurava sempre. Eu nunca procurei o ganho. O ganho vinha
por consequência, decorrência. né? Então, eu aceitei o convite, é uma história complicada pra caramba para sair, enfim. Inclusive, eu tive uma coisa que eu não esqueço, que um belo dia o Matias convidou o presidente do Citibank para almoçar lá com a gente. E claro que o presidente ia lá, porque a Sharp era a Sharp. Sim. Ah, então, aí o cara, eu acho que ah, todo banqueiro tem um pouco de pescador, ele conta um pouco exagerado algumas coisas, né? Principalmente quando ele fala do banco dele, né? Falou do Citi, maravilhas do Citi, etc. Tal. O Matias ficou de boca aberta com o Citi, banco, etc. Tal. Aí nós acabou o almoço, a gente foi acompanhar o banqueiro até o elevador. Entrou no elevador, virei as costas, o Matias pôs a mão nas minhas costas assim e falou assim: Castrucci, quanto você precisa para fazer um Citibank? Eu falei, Matias, eu preciso de pelo menos 30 anos. Banco você não pode correr. Banco você correu, deu bobagem. Sim. Né? Bom, e aí eu fui para o Digibanco. Eu fui para o Digibanco, etc. Tal. Eu realmente trabalhei pra caramba, mas trabalhei muito duro, consegui organizar o banco. Qual que era o foco lá? Era de emprestar dinheiro para os próprios compradores? Teoricamente, quer dizer, uma coisa é uma ilusão, você achar que você tem um banco e uma empresa grande, a Estão empresa grande ligados. vai te ajudar a levar os clientes para lá. Eu não tinha nenhum cliente. Nunca consegui. Trazer um cliente. Eu tenho outros exemplos, nunca consegui que a indústria ligada ao banco, quer dizer, pelo contrário, o funcionário do banco acha que o banco é dele e quer ter uma facilidade que você não pode dar. Né? Sim, porque eles são independentes. Mas o que era o produto? Era Middle market, conta? middle market, um banco comercial tradicional, conta corrente, você tá, o cliente e middle market, cheque especial, enfim. Bom, pus o banco de pé direitinho e aí consegui montar um banco de investimento que nós não tínhamos, tá certo? Que é realmente, acho que eu tenho um jeitinho, eu gosto um pouco. Banco de investimento é uma coisa que não me sai da cabeça. E montei um banco de investimento, tive uma diretora muito competente, muito conhecida, com bons contatos, então a gente teve um sucesso relativamente, vou dizer que foi uma sucessão, mas tivemos sucesso. Bom, estamos nesse meio tempo aí, a Sharp começa a ir mal. A Sharp começa a ir mal, o superintendente da divisão de eletroeletrônico pede as contas, vai embora. Era um cara-chave, assim. Cara-chave. E aí, com a empresa indo mais ou menos mal, balanço ruim. No mal nesse sentido, balanço ruim, mas ainda com liquidez, isso e tal. Mas balanço, o resultado ruim. Aí o Matias falou assim, olha, Cassius, acho que o único cara, é difícil você trazer um cara bom de fora agora. Acho que o cara para assumir essa posição tem que ser você. Eu falei, Matias, pô, eu tenho banco, né? Não, você acumula os dois. Eu falei, mas não dá para acumular os dois. É uma loucura, não dá. Bom, foi. Depois de um mês ele me convenceu e eu assumi a Sharp. Foi assim a época da minha profissão. Você foi de novo pelo desafio, Castrucci? Você viu Fui alguma também, coisa também ali meio... gostei. Eu falei, tá bom, né? Bom, e aí o que acontece? Eu ia às 7 horas da manhã para a Sharp, que era Campo Limpo, a fábrica principal era Manaus, mas tinha Campo Limpo. Aí, 1 hora da tarde, eu saía, passava na porta da minha casa, não dava para almoçar, ia para o banco, ficava no banco até às 7 ia para a Sharp, para a central onde ficava o Matias, para discutir os problemas. E foi assim minha vida, e fui levando assim. Bom, aí a Sharp, eu fiquei lá quase 1 ano e meio, eu resolvi coisa pra caramba, estranho. Aí vem a tua cultura de banco, porque banco é bate pronto, quer dizer, o banco tem que tomar uma decisão, você vê as informações que você tem, se você não tem todas, não adianta, tome com as que você tem na mão, porque é uma decisão sim ou não, você vai ou não vai, você faz ou não faz. Então o banco te dá essa visão, essa necessidade de conhecer o problema rápido Já e tomar resolver. decisão. Somente banco pequeno, né? Tá certo? Banco pequeno, você é presidente, você é tudo, né? Bom, então na Sharp o pessoal estranhou, inclusive, né? Como é que eu conseguia? Achava até que eu não sabia, né? Mas eu sabia o que eu estava fazendo.
Mas assim, as grandes coisas que eu fiz na Sharp foi eliminar os 2 níveis hierárquicos. A Sharp tinha muito nível hierárquico, então a informação fluía devagar, o custo então era uma loucura. E também imputar para aqueles que são especialistas que me desculpem, mas eu imputei num período inflacionário, eu imputei no custo direto do produto o custo financeiro. E qual era esse custo financeiro que eu imputava? Não era ele integral, eu imputava o custo do período da venda, entre eu vender e receber, os 30 famosos 28, 30 dias. Mudou completamente, quer dizer, eu consegui convencer o vice-presidente comercial que os preços que estavam vendendo eram aviltantes, porque a hora que eu jogava o custo financeiro, o preço que ele vendia era prejuízo. Não vale a pena nem vender, né? Então aí consegui mudar a filosofia de preço, quer dizer, houve uma mudança forte na tabela e comecei a segurar as vendas de fim de mês, porque a venda de fim de mês entregava no mês seguinte, você tinha mais 30 dias, né, e o preço se reajustava todo mês, enfim. Foram as duas grandes coisas uma das duas grandes coisas que a gente fez e ajudou muito a melhorar a Sharp. Aí o Matias trouxe um outro presidente, um ano e meio depois, e eu voltei só no banco. Aí no banco o que aconteceu, várias coisas aconteceram, foi a época da Ginar, né? O banco, eu fui o cara que devolveu o cheque do Naginarras, que detonou todo o problema, ele não tinha Isso como no pagar. Digibanco? No Digibanco. Pensei ele não que já tinha era em como outro. pagar o cheque, porque quebraria o banco. Era um cheque equivalente a 35 milhões de dólares. Era o famoso D0. Não vou entrar nessa história, a gente pode entrar o D0 como funcionava, mas eu acho que a minha história é mais monótona em relação ao D0. Eu acho que eu vou fazer um parênteses do D0. Tá certo? O que era o D0? O D0 é o seguinte, a bolsa liquidava em D mais 3. Sim. Você vendia hoje, em D mais 3 você recebia o dinheiro. Bom, tudo bem. Então, o sistema bancário e o sistema de mercado de capitais, as corretoras, descobriram um grande negócio. Era uma operação sem risco para o banco. Você vendia, tá certo? Cedia o direito de receber na bolsa, a bolsa era inquebrável, né? Ou deveria ser, né? Era inquebrável. Então, o banco adiantava esses 3 dias. Eu fazia operações de 3 dias. Descontava por uma taxa, alguma coisa? Claro, taxa de juros plena. Então, eu cobrava uma taxa de juros plena, risco baixo, e ia rodando esse D0, esse tal, né? E assim que foi. E aí o Naginar era muito amigo do Matias, o Naginar era um operador de bolsa violento, maior. Depois que todo o problema deu, a gente veio a saber muitas das coisas que não sabia na época. Mas assim, a gente operava D0 com o Naginarras e a outros de mercado. E quando não era o Naginarras, ele fazia a compensação em cima do Digibanco. Quando não tinha D0 para fazer, ele tinha D0 em algum outro banco. E aí ele falou assim, não, o banco dele era o forte era o Noroeste, era o Léo Cochrane, né? Então ele falou assim, liga pro Léozinho que ele vai mandar o cheque. Aí eu ligava pro Léo, falei, Léo, na Ginária está descoberto aqui, então pode ficar sossegado que eu estou mandando esse cheque para você poder, você compensava, você pagava o cheque? Mas... Sim, sim. Bom, tudo bem, e assim foi. E nesse dia, então, e é o que acontece? O Naginarras, o que ele fazia? Ele montou um esquema, num determinado papel, que eu acho que era a Vale, a Vale era a Petrobras. Ele tinha um monte de corretora que trabalhava assim. O que você comprar hoje, eu compro amanhã pelo teu preço mais um xizinho. Ele criou uma espiral de preço. Né? E foi o que deu o problema. Quer dizer, quando a Bolsa percebeu esse negócio todo, deu um mal-estar e ele quebrou. E aí, nesse dia, ele tinha contra o Digibanco 35 milhões de dólares. E aí não tinha Leozinho, né? Não tinha D0. Aí eu falei, não, já vou ter que devolver. Pelo amor de Deus, você vai quebrar o sistema. Não adianta, ou é o sistema e você, ou sou eu, quer dizer, eu não posso quebrar o banco.
Aí liguei para o Matias e falei, Matias, eu vou devolver o cheque Vai no acontecer. marginal, vai dar muito estresse, mas aí eu vou defender o banco. Aí, você tem certeza que tem que devolver? Eu falei, Matias, não tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que eu não posso pagar esse cheque. E aí eu devolvi o cheque. Até nesse dia, com receio de que alguém no caminho apresentasse na compensação, eu sentei na mesa do tesoureiro. Sentei Até na mesa acabar o do, dia. até passar as 4 horas da tarde. Então foi esse negócio. Bom, mas tudo bem, isso passou, foi ultrapassado, Sim, tal, sim, o sim. mercado se restabeleceu. E aí o que acontece? O Matias era um cara supersticioso. Eu estou querendo chegar no Banco Paulista, por que eu fui dono do banco? Você vê que essa tua pergunta É, custou 45 minutos. Bom, e aí tudo bem. E o Matias, supersticioso pra caramba, ele isso achou que depois do evento do Najinaz. depois eu imaginar, mas é por causa da Sharp, né? Ele achou, ele achou que a Sharp ia mal por causa que ele tinha comprado um prédio de uma empresa que tinha quebrado, que era a Delfim, que era de imobiliário. Sim, A Delfim Imobiliário quebrou e na composição toda dela, ela deu o prédio que ela estava construindo na Avenida Paulista, grudado da Fiesp. sim, sim. E esse prédio o Matias comprou e o Digibanco era lá. Agora, você está construindo a imagem de um banco, né? Paulista já era o centro Não, o Paulista não financeiro. entendia, o Paulista nem existia Ah, ainda. não, Não, nem o Paulista tinha não existia nada. nada, o Paulista não existia. Eu vou chegar lá agora. Então, eu preocupado com a imagem do banco, na época a matriz do banco era uma coisa importante, todo mundo estava nos seus centros empresariais, o Real lá perto da Avenida Paulista, o Mercantil de São Paulo na Avenida Paulista, estava todo mundo, a matriz era uma coisa importante, BCE na cidade de Osasco, enfim, cada um. Eu não podia vender o banco, a imagem do banco ia estar muito afetada vendendo o prédio dele, entendeu? Tinha duas agências embaixo, uma abria para Uhum. Santos, outra abria para a Avenida Paulista, o prédio pegava duas frentes, entendeu? Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para arrumar esse ataque à imagem, né? E Ele falou, aí, quero vender de qualquer jeito, vou não, sair eu quero daqui. vender, e vendeu. Vendeu, me deu 45 dias para sair, né? Bom, Então quem aí pensa às vezes que negócio às vezes é sempre baseado em fundamento técnico, nada, não, nada, é nada, não uma sei nada. superstição pura. Bom, o banco tinha um pedaço do prédio, era do banco. Bom, tudo bem. Aí o que acontece? Eu preciso arrumar algum evento para mexer, para justificar. Aí eu falei, eu já sei, pô, a bolsa estava saindo do prédio antigo e indo para o prédio novo. Uhum. E aquele prédio antigo era do Gastão Vidigal, tinha sido no Mercantil de São Paulo. O Banco Mercantil de São Paulo era um nome, certo? Você tinha 5 ou 6 bancos aqui que eram um nome. O Uhum. Bandeirantes era um nome, o Real era um nome, o Unibanco, o Itaú, tudo era nome, o Noroeste. E o Mercantil de São Era um Paulo era deles. assim. Eu falei, pô, tá aí, vou pegar esse prédio, né? Mas o dinheiro que eu tinha no banco Não era não era suficiente. suficiente para pagar o prédio. Aí eu falei, eu vou fazer negócio com a Bolsa. A Bolsa estava tentando montar um banco na época. E Uhum. eu pensava assim, a Bolsa vai montar um banco, ela não vai poder operar com os corretores, porque era outra relação, Sim. tá certo? A relação de corretor não era a relação que é hoje. A relação a Bolsa-corretor Uhum. era, fazia parte. Aí eu tinha um amigo meu, o Álvaro Augusto Vidigal, muito amigo meu, quem tinha me apresentado, os nossos pais se conheciam, me apresentaram, etc. Tal, e o filho dele, Guto, era do conselho da Bolsa. Eu fui procurar, falei, Guto, o negócio é assim, tem uma proposta para você. Vocês têm aquele prédio velho agora para vender. Eu tenho interesse no prédio. Vocês querem montar um banco. Então eu vou para vocês o seguinte negócio. Eu pago metade do prédio, eu compro. Outra metade, você entra no capital do banco, com ações preferenciais. Do Eu te novo dou. banco, banco do zero. Não, Digibanco. no Digibanco. No Digibanco. O Digibanco, então, assim, as minhas ações viram todas ordinárias, eu faço um aumento de capital e você em preferenciais e você integraliza com o prédio. Ou se o Banco Central não gostar, não tinha por que não gostar, você integraliza em dinheiro, eu pego e compro. Sim. Tá certo? Pô, o Guto gostou da ideia pra caramba, ele era do conselho, levou para o conselho da Bolsa, e o Matias também era um operador de bolsa, né? Sim. Era um cara polêmico.
Bom, aí passaram uns 2 dias, o Guto voltou e falou, pô, Castrucci, o negócio é o seguinte, o que eu percebi é que o Matias tem grandes paixões e grandes inimizades. Metade do conselho adorou a ideia, metade do conselho odiou a ideia. Resumo da história, não vai Foram dar rachado. negócio. Falei, puta, Guto, mas que pena, isso e tal. Ele emendou e falou assim, por que nós não montamos um banco? Porque nessa época tinha acabado a carta patente, era no 88. Valia você ter condição, e a condição era, você tem o dinheiro para o capital? Tem que aportar alguma coisa. Você tem conhecimento? Tinha. Então, monta o banco, né? E aí, assim, eu pensava assim, o seguinte, a gente não pode confundir o sucesso de um banco com você. Você fez parte do sucesso, mas você não é o sucesso. Você pegou uma coisa andando e você foi o cara certo naquela época certa. O teu perfil, o teu jeito que você é, eu tenho um jeito de consertar, então eu sou ótimo. Vai pegar a empresa meio quebrada, eu sou ótimo. Eu sei consertar, eu sei onde vai. Então, eu particularmente pensava assim, será que eu sou capaz? Era um desafio do zero, né? Montar de sair do zero e montar um banco? Porque se eu for capaz, aí eu falo que eu entendo de banco. Aí apareceu um convite forte de um grupo industrial forte para montar um banco, me dava 10% do banco. Apareceram outras coisas que me davam uma participação. Falei assim, não, isso para mim não figurinha funciona. repetida, Não funciona. Eu vou ganhar do zero. participação, vou virar um diretor, um empregado de luxo, tá certo? Ou eu vou para montar um banco, correr todo o risco. Mas eu montei o banco, e se não montou, a culpa é minha. Mas, né? Bom, e aí fui negando esse negócio todo e ficou o negócio do Paulista. Depois evoluiu, o Guto tinha uma corretora, e a corretora de valores você podia transformar a corretora de valores em banco, tá certo? E o banco ficava detentor do título da Bolsa. Entendi. E aquele título da Bolsa se abriu outra corretora. Tanto é que o Banco Paulista, que é esse que surgiu dessa conversa, ele é velho pra caramba, mas ele não é, ele é de 88. Resumo da história, a coisa evoluiu e eu continuei animado, e aí eu tive uma preocupação, porque banqueiro era um grupo seleto. Quem é esse cara aí que quer ser banqueiro hoje? Certo? Eu não podia desrespeitar, pelo menos do meu ponto de vista, todos aqueles banqueiros. Aí eu fui conversar com o Gilberto Faria, que era o que eu tinha intimidade. Já tinha sido diretor-geral dele. Falei, Gilberto, dono do Bandeirante, falei, Gilberto, o negócio é o seguinte, eu acho que eu quero montar um banco, acho que é um desafio, eu tenho uma estrutura aí, já está mais ou menos desenhado, isso e tal. Eu queria saber como é que o senhor vê isso. O senhor me vê como um penetra nesse negócio, eu me vê com bons olhos. Não, Castrucci, eu me vejo com melhores olhos e tal. Só que eu podia ser sócio seu também num banco novo. Eu falei, doutor Gilberto, a gente pode. Eu não vou. Entrar no. Bom, resumo da história. Depois, se um banqueiro do grupo me aceita bem, chega, tá certo. Eu já fiz meu teste, não vou ficar conversando com todo mundo. Foi assim que eu saí do banco e fui montar o Banco Paulista. Isso em 88. E montar o Banco 88. Eu vou começar uma coisa para você. Nunca entrei no banco achando que o banco era meu. Eu acho que... E aí vem uma coisa fundamental que a gente aprende, porque a gente começou lá embaixo e trabalhou e viu tudo o que aconteceu e todas as crises que eu vi passar. O problema é o seguinte, o banqueiro tem que ter a seguinte cabeça, o banco não é meu, porque o dinheiro que eu uso do banco, a menor parte é a minha. Porque, na verdade, é o seguinte, para cada R$1 que eu ponho, eu chego a tomar R$10 de terceiro. Sim. Tá certo? Ou R$7 hoje, as coisas, né? Assim, hoje a alavancagem é pelo passivo, mas ela já foi pelo... Hoje é pelo ativo, ela já foi pelo passivo. Sim, sim. Né? Então, na época, a cada R$1 você podia tomar 7 ou 8. Então, pô, se eu estou num banco... eu sou minoritário? Eu sou minoritário. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, tá certo? Enfim, eu já tive passagens com banqueiros aí, não vou falar que isso aqui foi decisivo eu ter essa postura, porque senão eu tinha entrado num caminho errado de operações. Até outro ponto, Castrucci, que eu queria trazer também, para aproveitar, falando
já está entrando no dinheiro dos outros, risco de crédito, que eu acho que é um tema que você gosta bastante. Né? Quando a gente até pensa no imobiliário, faz operação hoje em dia CRI, esse tipo de coisa, a gente tenta analisar muito qual que é o risco, né, de quebrar. Se pudesse listar, sei lá, 2, 3 pontos principais para analisar um crédito, o que você acha que é importante? Perfeito. Eu queria só acrescentar alguma coisa a você, João. Eu acho assim, esta cabeça que eu tenho, tá certo? E que muito banqueiro deve ter igual, de que o dinheiro dele é o de menos, tá certo, na história, é como você viu, e nós temos negócios conjuntos, é como eu foco qualquer participação de uma gestora numa emissão. Quer dizer, o que você tem que pensar é o seguinte, o dinheiro não é seu, tá certo? Então, na hora que eu constituo uma emissão qualquer, um fundo, um CRA, uma letra, qualquer coisa, uma letra financeira, o que você queira, tá certo? Uma nota comercial, que hoje é um papel interessante pra caramba. Gente, eu não posso simplesmente, porque eu coloco aquele papel, não ter todos os cuidados como se o dinheiro fosse meu. Porque tudo bem, quer dizer, você não vai perder nem o teu, você vai perder só o do outro. Certo? Então, assim, é um ponto para mim de honra. Você já viu quantos negócios a gente negou, quantos negócios eu estudei a fundo. Porque a cabeça do gestor, tá certo? Tem que ser essa. Gente, o dinheiro não é meu, eu estou vendendo um negócio. Não é? Bom, então, e aí, você vê o mercado hoje como emite fácil, prazos longos, sem garantia. Né? Bom, o negócio do crédito. Ultrapassado se o mercado não é favorável, se o mercado é hostil, ultrapassado isso, eu diria assim, e você vai dar risada que eu ainda não respondi a tua pergunta. A segunda pergunta a responder, antes de decidir, porque você vai decidir em cima de parâmetros, e é isso que eu acho que falta muito, João, é criticar o balanço, mas não criticar os números do balanço. Criticar se aquele balanço corresponde à realidade. Certo? E aí você vai perceber, um americano, tá certo? Não precisa dizer mais nada, mas você vai perceber uma divergência entre o balanço que você recebe e a realidade. Né? Mas você tem bola de cristal? Não, não tem bola de cristal. Você tem determinadas coisas que você começa a mensurar. Então, tudo bem. Quanto eu tenho de duplicantes a receber? Eu tenho 1 milhão. Quanto eu vendo por mês? 100 mil. 1 milhão dividido por 100 mil, 10. Tá certo? 1 milhão por 100 mil, 10. Quer dizer que eu tenho 10 meses, meu faturamento é 10 meses, mas a tua duplicata quanto é mesmo? A minha duplicata é 30 dias. Tá furado. Furado. Certo? Entendeu? Estou dando um exemplo elementar, né? Um outro exemplo, estoque. Pô, mas que estoque elevado? Quanto você tem de estoque? Pô, mas quanto você vende por mês? Você tem estoque para 10 meses, para 15 meses? Não. Às vezes eu peguei casos de empresa grande, de gente tradicional, no ramo de cristal, de vidros. Pô, o que acontece? Dava devolução, volta para o estoque. Mas você vende aquilo lá? Não vende mais. Não vale nada aquilo. Então, assim, essa crítica aí vai. É o caixa, tá certo? É o ativo permanente, no imobilizado. Tudo. O que tem nesse imobilizado aí? Bom, mobilizado é alto, mas o que tem aí dentro? Não tem, então, o Parque Fabril. Quanto vale o Parque Fabril? 300. E quanto tem imobilizado? 1 milhão. E os 700? Os 700 é a fazenda do proprietário. Pô, então tira. Vamos tirar do patrimônio líquido. Então, assim, eu faço, sempre fiz, e acho que por isso é que eu errei pouco, você fazer essa limpeza no balanço. Aí eu vou medir algumas coisas elementares, quer dizer, quanto você deve em relação ao que você tem. Você tem patrimônio líquido de quanto? De 10. Você deve quanto? 50. Vai quebrar. Tem jeito, sabe? Eu não posso dever 5 vezes com taxa de juros que tem hoje aqui. Então, assim,
não se iludir com determinados parâmetros que vêm do exterior. O EBITDA, eu olho com muita restrição no Brasil, mas com muita. Com juro de Selic, hoje Você não pode tudo bem, compor 10 e sem, tanto. sem Mas, os mas juros. vamos pegar Selic de 10 para ser bonzinho hoje, 10. Mas um over Selic, numa empresa média, dificilmente é abaixo de 8 ou 6. São 18. Eu vou dizer o que você ganha antes do juro, aí eu lembro da minha história da Sharp. Onde você adicionou Tá juros. certo? Você veja, a Sharp, pelo EBITDA, estaria perfeita. Por quê? Porque quando eu enfiei o juro no preço no custo, tá certo? No balanço continuou sendo no mesmo lugar bonitinho. Mas sem eu ter enfiado, ia ficar bonitinho do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Então é assim. Então, visto isso, João, eu acho assim, ter uma certa proporcionalidade de acordo com o ramo. Quer dizer, o endividamento para mim é fundamental. Tá certo? O endividamento sobre EBITDA, eu olho com restrições. Tá bom. Para mim é assim, é a coisa número um. Legal. Tá É uma boa dica. Depois um problema de liquidez, quer dizer, circulante com circulante, passivo e ativo. Aí também são coisas que você tem que ver. Mas não é muita coisa. E se você imaginar, você pega, às vezes eu vejo analista de balanço, de crédito, um monte de índice. Não é aquilo, Não porque serve não depende nada. do outro, não depende do um, está amarrado no outro. Então, se um está furado, Tá toda certo? análise ali não vale nada. Então eu digo, eu acho que o importante é serem poucos índices, tá certo? E outra coisa, ter uma sistemática, né? É desse jeito e eu vou fazer sempre desse jeito. Então, tem duas coisas que você não pode evitar, tá certo? Uma é você ter uma avaliação do crédito pela demonstração financeira, né? A outra, uma avaliação do crédito pelas informações de mercado, né? Como é que esse cara está no mercado, né? E juntar as duas coisas para chegar a uma conclusão final. Esse é o negócio. Não, legal. Acho que esses são pontos fundamentais aqui para a gente olhar. Eu, no crédito, o que eu fiz a vida inteira? Eu tenho uma sistemática em cima disso, tenho 4 fatores, que dão uma espécie de um rating da operação, está ligado do crédito, né? Está ligado a uma escala de rating, né? Sim. Conforme esses índices se compõem, tem um rating. Isso aqui primeiro, essa crítica do balanço, depois passa por aqui, depois eu tenho uma outra forma que é qualitativa, quer dizer, eu faço uma série de relações qualitativas. Que é a empresa. Enfim, informações, né, certo? Isso aqui dá um rating, os dois ratings dão o terceiro. Fora isso, eu não dispenso um julgamento pessoal. Isso tudo é feito numa escala menor, tá certo? É menor, um julgamento pessoal. Legal, pô, obrigado. Então, este rating, ele é confirmado ou alterado justificadamente por quem entende de crédito, por um comitê. Sim. E aí vou em frente. Agora, uma outra coisa importante de falar para você que está falando de crédito é o seguinte: tem duas coisas importantíssimas. Você tem o risco do crédito pela empresa, eu digo, é o teu DNA, assim, o teu DNA é o risco de crédito do teu balanço, né, da tua empresa, toda aquela conjuntura que eu dei, esse é o teu DNA. Do outro lado, tá certo? Você tem os mitigadores desse risco. O que é o mitigador desse risco? É o prazo da operação, a forma de pagar. Você há de concordar comigo é o seguinte: eu faço um bullet de 5 anos. Está aqui 1 milhão, daqui a 5 anos você me devolve com juro. Eu faço um bullet diferente. Olha, eu te dou 1 milhão, mensalmente você me paga o juro, mas no fim você me paga o principal. Qual operação tem menos risco? Não é o mesmo risco, tá certo? Os dois saíram com 1 milhão, mas o risco é diferente. Entendeu? Então, essas coisas aí tem. E a garantia, tá certo? Então, aí eu tenho uma escala de garantia, que eu vou dar na melhor garantia, que é a garantia fiduciária de título indubitável, quer dizer, não, vou falar um absurdo, é uma fiança bancária, um CDB bancário, ou um título do governo federal,
coisas desse tipo, isso e tal, e vou caminhando, aí venho para a alienação fiduciária de imóvel, alienação fiduciária, nada de hipoteca, tá certo? Alienação fiduciária de bens usáveis, né? Bens semiduráveis ou duráveis, assim, você já tem que tomar cuidado, você está pegando uma máquina super moderna, faz parte de um parque de produção, pensar, você está pegando um parque de produção inteiro, tudo bem, é um pouco diferente. Sim. Enfim, então aí eu tenho uma matriz, tá certo, de rating empresa, com a garantia, eu dou o que eu chamo rating operação. Legal. Então aí eu vejo se eu vou ou não vou, e que volume tomar a decisão. E o volume que eu vou é proporcional ao patrimônio líquido da empresa. Legal, pô. A não ser que seja um projeto. Sim, um projeto específico que você consegue direcionar aí você todos os faz riscos. essa análise toda, tá certo? Mais a análise do projeto da viabilidade. Específico, que você consegue agregar, então você junta as duas coisas. A empresa deu, isso é tal, o rating, deu. Agora o projeto. Então vamos analisar o projeto. Legal. Castrucci, acho que foi muito legal ouvir um pouquinho da história, falar um pouquinho de crédito, como que você chegou. Acho que para finalizar aqui, Castrucci, acho que a gente falou bastante de carreira, querendo ou não, né? Todos os desafios que você encontrou. Hoje em dia, imagino que seja um ambiente muito diferente do que você tinha no começo da sua carreira, né? Muita gestora, hoje em dia tem as corretoras abertas, XP, BTG, acho que é uma profissão do momento, né? O pessoal, todo mundo quer ir para o mercado financeiro. O que você daria de dica aí para esse cara que está entrando no mercado, esse homem, essa mulher que quer entrar? Eu acho assim, eu já fiz as ressalvas anteriores, então não estou falando isso porque você está me perguntando agora. A gente tem que saber que o dinheiro que você está fazendo, o dinheiro não é seu, tá certo? Então, a primeira coisa é ter na cabeça que antes da sua gestora, antes do resultado da sua gestora, tem que ter o resultado do cliente. O cliente tem que estar tendo um resultado bom, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é o seguinte: não dá para você iniciar uma gestora, uma coisa parecida, uma gestora, vamos focar em gestora, sem ter conhecimento razoável do que você do teu foco. O meu foco é renda fixa e renda variável, bolsa. Então se certifique que você conheça o suficiente para usar a renda fixa, tá certo? Você nunca vai fazer uma coisa ruim para o teu cliente, tá certo? É bolsa. Vai estudar. Bolsa é mais fácil, eu acho. Bolsa você tem um monte de gente vendendo análises. Pega as análises, mas não se baseia só nelas, tá certo? Aprofunda um pouco mais. Gostei de Petrobras, comece a ler sobre Petrobras. Petrobras é difícil de conhecer a profundidade, né? Mas vai numa assembleia da Petrobras, sei lá, tá certo? Vai assim, não entra porque o outro falou que é bom, o outro disse que é isso, vendeu tudo, fez uma emissão em Nova York, vendeu 100%. Não cai nessa. Não vai. Evita participar de emissões novas, tá certo? Eu não recomendo, não recomendo no sentido, o dinheiro não é seu, o dinheiro do teu cliente, ele está confiando em você. Sim. Tá certo? Entendeu? Eu acho que, enfim, é mais ou menos. Legal. Aí, tenta entender. Não, legal. Pô, a gente conseguiu passar um pouco de tudo. Castrucci, queria agradecer de novo a sua participação aqui, contar um pouquinho da sua história. Se vocês gostaram também, aproveita para curtir, comentar, divulgar esse episódio aqui para a gente conseguir trazer gente legal como o Castrucci. E novamente, Castrucci, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Viu? Legal. Até a próxima, pessoal.